Então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, o Ips e Cristiane, que foi meu aluno no PPGAL. Agradeço o convite também. É um desafio estar falando um pouco para vocês sobre gestão de conhecimento de TI, principalmente porque eu não sou da área de TI, sou da área de gestão, administração, mas eu acredito que essas duas áreas, assim como já foi abordado em outras palestras, são áreas que se complementam, né? Então a gente tem aí o olhar da gestão, e aqui nesse caso vai ser voltado à gestão do conhecimento, pessoas, e temos a tecnologia, que seriam os instrumentos, as ferramentas, os facilitadores para a gente poder fazer uma boa gestão. Então, dentro da minha apresentação, vou trazer alguns conceitos sobre gestão do conhecimento, sobre tecnologia de informação, TIC, e, de repente, dando algumas perspectivas de como nós, instituições, universidades, órgãos públicos, podemos, a partir de pequenas mudanças, né? Eu gosto de trabalhar muito com o conceito de mudança de comportamento, né? O que a gente pode, no nosso dia a dia, na nossa mudança de ações, mudança de cultura, a gente poder fazer um ambiente melhor, né? Acho que todos aqui querem a mesma coisa, querem ter um país melhor, um país onde a gente possa viver bem, com menos doença, menos depressão. Então, muitos aqui de vocês que trabalham aqui em instituição de ensino, no IPS, que é eu, como trabalho na UFSC, tem aqui da UDESC, a gente hoje percebe, principalmente dentro do ambiente acadêmico, um ambiente que parece ser um ambiente em crise, né? Todo mundo triste, deprimido. A quantidade de pessoas deprimidas lá na UFSC é impressionante, pessoas cansadas, e era para ser um ambiente ao contrário, né? Um ambiente de educação era para ser um ambiente positivo, até porque a gente forma o futuro do país. Imagina nós formando essas pessoas num ambiente triste e cansado. Então eu acredito que a gente tem que mudar alguma coisa. E aí cabe a cada um dentro do seu ambiente de trabalho ver o que eu posso fazer diferente. Eu tento fazer isso um pouco no meu dia a dia, tento compartilhar algumas experiências com as pessoas, e eu acredito que a partir dessa troca de experiência, vocês também possam estar revendo um pouco da postura e da ação de vocês. Então eu começo com essa simples pergunta, né? Que instituição nós queremos? Acho que é parte desse propósito, né? O que eu quero para a minha instituição? O que eu quero que ela esteja oferecendo para a sociedade, para os alunos, para o mercado? A gente aqui parece que a gente tem muito público-alvo. As universidades têm um público que são os alunos, tem um público que é a sociedade, tem o público que são as empresas, né? Dentro de projetos de pesquisa e extensão. Então, às vezes, a gente perde o foco. Tem que estar atendendo todo mundo ao mesmo tempo, com qualidade, com menor custo, com orçamento contingenciado. E como é que eu faço isso? Então, são coisas complexas, não são fáceis de responder, mas eu penso que a partir de talvez pequenas mudanças estruturais, um ambiente diferenciado, um ambiente hoje que se fala muito ambiente maker, incubadora, onde o aluno possa ir lá, interagir, sentar no puff, jogar uma sinuca, relaxar, o professor também possa fazer isso. Eu como sou da área de inovação, né, vivenciei isso muito na Europa, na Espanha. Então, também tem ambiente nos Estados Unidos, na Europa como um todo, e hoje no mundo empresarial trabalha-se muito com esse conceito de startups, né? Quem vai lá no ambiente da CAT, a Associação Catarinense, as incubadoras aqui de Florianópolis, o MIT tecnológico, vê que são ambientes cativantes, e a gente pensa, será que eu não posso ter isso na nossa universidade? Eu acredito que pode, e eu vou dizer que não são ambientes com alto investimento, são ambientes que é mais com a vontade que eu quero ter isso, né? Que às vezes a gente tem uma universidade moderna, inovadora, parece que dá onde vem esse dinheiro. Não, às vezes não é o dinheiro. Às vezes é uma mudança de querer algo diferente. Então aí eu trago algumas figuras ilustrativas, né? A gente tem que ter visão, né? Então, onde a gente quer chegar. E aí eu começo falando um pouco da gestão do conhecimento. Então, quando eu falo de gestão do conhecimento, de forma análoga, eu falo de gestão de pessoas. Então, o conhecimento está onde? A gente tem o conhecimento tácito, explícito, né? Aquele que está no papel, aquele que está na cabeça das pessoas, mas de forma geral, quando a gente fala de gestão do conhecimento, a gente está falando disso aqui. Como é que, num universo de 50, 100 pessoas, eu posso estar otimizando e melhorando o relacionamento das pessoas para buscar resultados melhores? Então, esse é o desafio da gestão do conhecimento. Se vocês botarem na internet conceitos de gestão de conhecimento, tem milhares. Cada um vai dar um conceito diferente. Mas de forma simplificada como é que eu posso gerenciar bem as pessoas usando metodologias, usando ferramentas. Então aqui
um processo que eu posso estar fazendo dentro do olhar da gestão do conhecimento. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma proposta, eu tenho uma vontade. A partir disso, eu posso fazer um planejamento, a anotação dessa ideia, né? Acordei hoje aqui no trabalho inspirado, tem que ser bom fazer diferente. Cheguei lá no pró-reitor, cheguei no meu chefe, eu estou aqui nessa universidade há 10 anos, mas eu pensei que a gente tem uma oportunidade aqui, anotei um formato de repente fazer isso, uma metodologia diferente, uma ferramenta diferente, um app. Então, a partir disso, eu tenho aqui, eu vou conversar com as pessoas, vou interagir, vou tentar validar essa ideia, depois vou compartilhar, né, num grupo de trabalho e, por fim, eu vou tentar promover isso, né, promover o conhecimento. Isso aí é uma gestão de projeto e eu acredito que todos vocês aqui, de alguma forma, já trabalham com esse processo, né? A gente tem ideia, vamos tentar botar isso em prática para chegar no resultado. Isso já estamos, querendo ou não, trabalhando com gestão de conhecimento. Outro olhar, né? Então tem várias ações, várias concepções que se interagem com a gestão do conhecimento. Então eu tenho aqui o partilhar de conhecimentos, feedback, a retenção do conhecimento, a utilização. Então tem várias iniciativas e atribuições que dentro desse relacionamento a gente vai buscar o quê? Buscar gerenciar melhor esses conhecimentos que estão dentro das instituições e que vocês sabem que tem muitos, né? Conhecimento e instituição de ensino hoje chega a ser uma commodity, né? Tipo, a gente quando tem informação, conhecimento, quer passar isso para os alunos, a gente muitas vezes está passando, se a gente não souber agregar valor, a gente está vendendo commodity. E se a gente busca fazer esse passar de informação, essa geração de conhecimento de uma forma diferente, a gente tem que fazer o quê? Agregar valor. Mais uma figura aqui que eu trago esquemática para tentar associar novamente. Então a gente aqui tem alguns pilares dentro desse processo de gestão do conhecimento, de um ambiente colaborativo. Então a gente tem aqui tecnologias, ferramentas de forma geral, a gente tem aqui o processo de colaboração, as pessoas interagindo, dinâmicas, reuniões, e a gente tem o conteúdo, né? O que as pessoas estão trabalhando. Na integração desses 3 pilares, a gente tenta buscar o quê? Formas de criar um ambiente colaborativo. A gente falou aqui de tecnologias, dados abertos. Hoje busca-se muitas ações no sentido de tentar otimizar esses processos para tentar minimizar, né, baratear os custos e dar escalabilidade. Então vocês sabem que é por meio da tecnologia que a gente permite dar escala naquilo que a gente faz bem. Então isso não vai ser diferente. Cada vez mais o governo vai querer saber o quê? Como que a gente pode, a partir do que já está sendo desenvolvido pelas universidades, e aí quem trabalha nesse meio sabe que são muitas coisas, mas esse conhecimento que está dentro da universidade muitas vezes está o quê? Só nas universidades. Então a gente precisa dar o quê? Dar utilidade a isso, tem que dar escalabilidade, replicação. O governo vem com essa proposta. De alguma coisa tem que ser mudada. A gente tem muito investimento nas universidades, isso é uma verdade. A gente tem muita tecnologia desenvolvida, tem muita coisa boa nas universidades, mas a gente precisa conhecer. Talvez o processo que está se fazendo essa pressão no sentido de abrir as universidades, talvez é questionável, né? Tipo, a gente chegar lá e, de uma hora para outra, cortar, contingenciar 30% do orçamento das universidades, pega todo mundo de surpresa. Mas se fosse olhar no olhar do mercado, não ia ser de surpresa, porque, de alguma forma, tem que ser mudado. Tipo, o governo, hoje, com esse governo novo, eles estão querendo mudar algumas paradigmas, algumas propostas. A gente tem que rever o que a gente está fazendo. A forma que está fazendo podemos questionar, mas que a gente precisa ter uma mudança de cultura e de comportamento, isso é uma coisa que eu acredito. Eu penso, eu que já sou servidor há 10 anos, mesmo sendo jovem, eu estou lá dentro, às vezes parece que as coisas não andam. Então, tipo, eu hoje que trabalho com a educação à distância, sou responsável pelo EAD dentro da Universidade Federal, e já trabalho com isso há 10 anos, desde o início, antes mesmo de ser servidor público, já trabalhava com a educação à distância, e eu percebo que dentro das universidades federais, esse EAD, parece que teve pouca evolução, somente um sistema UAB, Universidade Aberta do Brasil. Então, eu sei que cada universidade às vezes tem o seu papel, pode estar desenvolvendo alguma outra tecnologia, mas de forma geral esse processo evolutivo, se comparado com as universidades privadas, com universidades internacionais, pouco evoluiu. E aí pergunta, foi por falta de investimento? Eu que trabalho com isso, vou dizer que não foi por falta de investimento. Às vezes foi por uma falta de interesse, uma falta de pressão, mas tem muita coisa boa que a gente
pode estar otimizando e replicando dentro desse contexto das universidades do governo. Então, tipo, governo, empresas, a gente tem que começar a trabalhar em rede, senão a gente fica complicado. E nesse processo vem a gestão do conhecimento com suas características, né? Então, a gestão do conhecimento, ela trabalha com alguns princípios, né? Então, tem o princípio aqui de aquisição, armazenamento, distribuição e utilização do conhecimento. E dentro de cada área tem as suas particularidades. Então, dentro da aquisição do conhecimento, eu tenho que buscar uma forma de trazer o aprendizado organizacional, a absorção do conhecimento, um processo criativo, o que eu preciso, o que eu quero fazer com esse conhecimento, o que eu posso estar gerando algo diferente dentro desse conhecimento. A partir disso eu gero uma armazenagem, tem que ter um banco de dados, é um processo, vai ser uma armazenagem física, virtual, na nuvem. Depois eu vou ter que estar buscando formas de distribuir esse conhecimento, vai ser pela internet, vai ser por meio de ferramentas, app, e depois eu tenho que estar dando utilidade nesse conhecimento. Então, a gestão do conhecimento faz com que as pessoas, a partir da sua interação, busquem formas de estar distribuindo esse conhecimento. E aí existem os dois conhecimentos tradicionais, né? O tácito, que está dentro das pessoas, da cabeça das pessoas, e o explícito, que é aquele que a partir de técnicas eu tiro o conhecimento que está com as pessoas e eu explicito isso em algum documento, um documento formal, algum manual. Então, esses são processos que existem dentro da gestão do conhecimento para tentar fazer uso e fazer essa gestão do conhecimento e da informação. Então, aí eu tenho esse olhar de interação. Então, aqui eu tenho várias formas de estar interagindo com o conhecimento, né? Conhecimento digital, conhecimento analógico, né? Documentos. Então, eu tenho que estar buscando formas de estar compartilhando de uma forma mais otimizada o conhecimento que está dentro das instituições, que estão com as pessoas. E que mais uma figura tentando trazer esse olhar da gestão do conhecimento. Então, gerar conhecimento, distribuir conhecimento, aplicar conhecimento, armazenar conhecimento. Então, aqui eu tentei validar um pouco, no olhar teórico, o que está por trás da gestão do conhecimento. Então, nada mais é do que são pessoas que têm as suas informações dentro dela, ou dentro do seu conhecimento, e dentro das instituições que, de alguma forma, a gente está usando tecnologias para estar distribuindo esse conhecimento. Depois eu venho para o outro lado. Tá? Então, trabalhei um pouco do conceito de gestão do conhecimento, e agora eu vou trabalhar um pouco sobre tecnologia da informação. Aqui, para mim, é mais facilitado porque a grande maioria aqui é dessa área. Então, eu não vou tentar entrar fundo sobre conceitos e teoria de tecnologia da informação. Então, de alguma forma, você já sabe que são métodos e ferramentas que, no olhar tecnológico, mecanizado, se propõem a garantir a qualidade e pontualidade das informações. Então, a gente usa a tecnologia para facilitar o gerenciamento das informações e ela, de alguma forma, ela é utilizada em diferentes áreas. Então, a gente tem TI no transporte, comércio, finanças, comunicação. Então, eu sou uma pessoa que, mesmo não conhecendo a fundo a tecnologia, o desenvolvimento dela, eu sou um apoiador 100% da tecnologia. Hoje eu falo, uma universidade, uma instituição, um governo não consegue hoje trabalhar sem tecnologia. A gente tem que estar investindo cada vez mais em tecnologia, porque é por meio dela que a gente pode estar diminuindo os custos e otimizando os processos, diminuindo o tempo. Então, eu vejo ela como, hoje, não é mais questionável, tem que ter TI ou não dentro de uma organização. Tem que ter. Agora, que TI que tem que ter? Como implantar ela? Esses são os desafios. Que aí dentro, né? Como implantar uma TI. Então, às vezes, parece assim para as pessoas, né? É muito fácil. Estou precisando de uma ferramenta de gerenciamento do processo lá no meu setor. Então, muitas vezes as pessoas acham que é fácil adquirir uma TI. Né? É fácil chegar lá na internet e comprar uma ferramenta, baixar um app. Mesmo que, às vezes, essa aquisição de TI não seja barata. Existe um investimento por trás disso. Mas o difícil a importância está que não é simples de incorporar isso na instituição. Então, vocês devem ter exemplos de tecnologias, ferramentas que foram adquiridas pelo IFSC, que talvez nunca foi bem utilizado. A gente vai na UFSC, tem lá o nosso gerenciamento de processos, tem o UFSC sem papel, e parece que quanto mais a gente fala o não uso do papel, parece que a gente mais usa papel. É impressionante. E olha que a universidade tem bastante política e a gente é referência em algumas áreas de
o uso do não papel, criptografia, assinatura digital. A gente tem alguns projetos de pesquisa lá que trabalham com essa parte de armazenagem de dados. Tem lá um ambiente que é a sala cofre dentro da universidade. O pessoal das Forças Armadas já foram visitar a gente lá dentro da UFSC para conhecer a parte da segurança institucional. Mas quando eu olho para dentro da minha casa, lá para o meu setor, parece que o papel lá brota. Impressionante. Então, a gente investe em marketing, fala e parece que cada... Aí eu me pergunto, mas o que está errado? Tem que vir alguém lá do governo e dizer assim, ó, acabou o processo de licitação de papel, não tem mais impressora. E será que a gente não consegue internamente começar a mudar? Então essas pequenas mudanças, isso é difícil. Eu falo por conta própria, talvez sou uma pessoa que imprimo bastante, mas às vezes o cara faz inconsciente. Parece que é mais fácil dar o Ctrl+P e o Enter do que usar um dado digital, uma assinatura digital. Então essa mudança de estruturas, cultura, processos, hábitos, é isso que está por trás de uma mudança nas instituições. Então aqui, ó, é importante, é muito difícil encontrar gestores qualificados capazes de desenvolver e implementar bons processos de TI. Então, isso vocês também devem sentir na pele. Às vezes, a pessoa fala, não, vamos botar tecnologia, é fácil, vamos implementar aí gerenciamento de processo em tudo, escritório de projeto, mapeamento de processo, vem com 500 mil fórmulas, aí, tá, mas por onde que a gente começa? Quem é a equipe que vai estar por trás disso? Como gerenciar isso? Então, quando vem na gestão da TI, a coisa começa a apertar. Então, aí a gente pergunta, né? Por quê? Então, por que usar tecnologia? Então, desenvolver um bom trabalho institucional, melhorar processos internos, controles processuais, redução de custo, melhoria da qualidade e disponibilidade da informação, agregar valor ao serviço. Ou seja, são itens que vocês já sabem disso. Hoje aí não se questiona, né? Que é a importância da TI. Mas, quando a gente quer trabalhar com essa mudança, a gente, ao mesmo tempo, está falando com o quê? Uma cultura de inovação. Então, quando a gente fala em tecnologia, fala em gestão de conhecimento, a gente está buscando uma universidade mais inovadora, um ambiente institucional mais inovação. E a gente trabalha nessa perspectiva também de cultura. Então, a gente tem uma intenção de inovar, tem uma infraestrutura para inovação, tem uma orientação para o mercado, e tem um contexto de implementação para a motivação. Ou seja, eu acredito que hoje a grande maioria das universidades públicas já tem esse olhar aqui de inovação. Se a cultura dela de inovação está adequada para esse processo de mudança, é isso que a gente está trabalhando. Mas que existe uma estrutura propícia para a inovação, que existe um interesse de inovar, que existe uma orientação para o mercado. Se não existe, talvez a gente deveria estar também adaptando um pouco nesse processo e investindo nesse olhar do mercado, que é algo que eu vou trabalhar mais para frente. E se existe um contexto voltado à implementação dessa vontade de mudar, dessa motivação, então a gente está tentando, a gente sabe que a gente precisa inovar. E aí, falando em inovação, acho importante de repente trazer alguns conceitos de inovação. Então, dentro da inovação, ela representa uma introdução de uma novidade, um aperfeiçoamento do ambiente produtivo para novos produtos, processos e serviços. E também tem o olhar da inovação no sentido da implementação do produto, bem e serviço novo, significativamente melhorado, ou processo ou novo método de marketing, no sentido de práticas de negócio, organização local de trabalho e relações externas. Ou seja, são alguns conceitos de inovação que estão introduzidos dentro das instituições. Tem mais alguns conceitos de inovação, que eu trago aqui do Schumpeter, cultura do sistema econômico, desenvolvimento econômico, geração de riqueza, instrumentos de empreendedores. Ou seja, quando a gente está falando de gestão de conhecimento atrelado à tecnologia de informação, a gente de alguma forma está trazendo um contexto de inovação. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente tem a perspectiva de que até que ponto que a gente é capaz de inovar. Então a gente aqui tem uma estrutura, tem uma organização, temos pessoas, e dentro do desenvolvimento institucional a gente está tendo essa capacidade, a gente tem recursos para poder inovar. Então a gente tem aqui um olhar a gente tem atores, tem um processo de liderança, tem a cultura, tem a estrutura. Então toda essa integração dentro da inovação, a gente busca a nossa capacidade, a gente tem que estar nos desenvolvendo da geração de inovação. E aqui um último conceito de inovação que eu gosto muito,
principalmente nesse olhar de dados abertos, quando a gente trabalha com a inovação aberta. Então, dentro das instituições públicas, principalmente, aquele princípio que o processo, o recurso, a metodologia criado pelo IFSC, criado pela UFSC, é só utilizado por essa instituição. Isso não funciona. Hoje, o que busca-se mais é o quê? O trabalho em rede. Ter lá um banco de projetos onde qualquer pessoa, qualquer instituição possa estar acessando projetos de outras instituições. Porque é inadmissível lá na universidade a gente ter algum projeto que seja interessante e que só a UFSC conheça. Então, hoje, certamente a gente está caminhando para isso. Um portal onde os sistemas, as ferramentas, as metodologias criadas por um órgão público seja replicado. E com esse desenvolvimento tecnológico, a gente acaba entrando nessa perspectiva hoje que se fala muito da indústria 4.0, das tecnologias 4.0. Então, hoje o que se busca dentro do olhar da tecnologia de informação e inovação? Essa interatividade. Então, quando a gente está falando do 4.0, que é uma numeração que é aplicada a diferentes áreas aí de atuação, a gente está trabalhando nessas perspectivas. Automação, nuvem, né? Cibersegurança, simulação, realidade aumentada, realidade virtual. Então, quando a gente está falando da tecnologia de ponta, estamos falando da TI no aspecto 4.0, a gente está nessa perspectiva. Eu acredito aqui que todos vocês têm conhecimento, mas aí vocês ainda vão pensar, né? Pô, mas na minha área aqui eu não consigo nem chegar, às vezes, no 2.0, 3.0, estão falando no 4. Mas é aqui que o governo está se pautando, acredito eu. Então, quando ele está falando de um ambiente interativo, conectado, em rede, em nuvem, ele está nessa perspectiva da indústria 4.0. Que eu podia estar botando, em vez de indústria, numa universidade 4.0. Eu, recentemente, a gente fez lá um evento na universidade que eu chamei de EAD 4.0. O que é o EAD 4.0? Como que eu posso estar aplicando tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, dentro do processo de educação à distância. Então, é muito difícil isso, é muito difícil inserir dentro de um documento físico Eu trouxe ali depois um material da universidade, que é o nosso material institucional que a gente aplicou, o QR Code lá, que na verdade é um aplicativo do Zapper, onde a gente acessa vídeos institucionais da UFSC por meio do Zapper, que seria um olhar da realidade aumentada. Então a gente vem na universidade já desenvolvendo algumas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual dentro desse processo do ensino-aprendizagem. Por que a gente faz isso? Porque é bonitinho? Não, é porque a gente tenta fazer, a gente está buscando fazer algo diferente, algo motivante, para não chegar naquele ponto que a gente está vendo hoje, que os alunos são desestimulados, estão desinteressados. Então tem formas, talvez, de a gente estar interagindo e trazendo propostas diferentes para o aluno. Então a gente, dentro da universidade e dentro dos nossos projetos, a gente tenta agregar algum valor. Senão parece que, mais uma vez, a gente está trabalhando naquela perspectiva ainda 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então a educação de hoje, a tecnologia de hoje, é a educação hoje que a gente está trabalhando, é o que o mercado hoje busca, é o que os alunos hoje querem. Não adianta a gente vir com o processo de aprendizagem sem estar falando de computador, tablet, app. Então, alguma coisa que a gente tem que mudar. É difícil, né? Quem está falando, quem hoje não usa smartphones, quem hoje não usa um celular. Pô, a gente vê até as pessoas mais antigas, o pessoal com mais idade, já interagindo com o WhatsApp e tudo mais. Por quê? Porque se ele não estiver interagindo, ele não vai estar no grupo da família, não vai estar interagindo com as pessoas. Na universidade é a mesma forma, a gente de alguma forma está interagindo com os alunos. Então aí tem essa evolução do 4.0, da onde é que surgiu, né? Então aí tem a indústria 1.0, desde a revolução industrial, indústria 2.0, da produção em escala, hoje vem a indústria 3.0, da primeira inserção de dados computacionais, o primeiro computador, e depois a indústria 4.0, que vem já no olhar da conectividade, rede. Então aí vem a evolução hoje desse processo tecnológico. Aí agora eu começo a entrar já no olhar mais prático. Então falei um pouco sobre gestão do conhecimento, falei um pouco de tecnologias, e aí a gente vem agora para os desafios. Né? Então a gente tem aqui nas instituições, aí a gente vem, todos aqui estão acompanhando a mídia. Então a gente aqui, eu peguei alguns dados sobre desemprego. Então
Hoje o Brasil aí bate recordes de desemprego, né? Cada vez mais às vezes, a gente identifica o índice de pessoas sem emprego, seja ela com nível superior, a gente tem notícias desde pessoas com mestrado, doutorado, sem emprego. Ao mesmo tempo, a gente identifica dentro do mercado o número de empresas sendo abertas, né? Aí a gente tem a modalidade do microempreendedor individual, MEI, microempresa. Então a gente, nos últimos, aqui, 2018, teve o recorde de abertura de MEI aqui em abril de 2018. Então aqui tem um registro de a cada 10 segundos tem uma pessoa abrindo um MEI. Por que é tão fácil abrir e olha que o MEI é uma modalidade de empresa. Mas é uma forma que o governo criou, onde a pessoa vai lá na sua casa, abre a internet, identifica as áreas de atuação e dá o ok, insere alguns dados, já sai com a empresa aberta, direto do cartão do CNPJ. Aí depois pega aquela informação, vai na prefeitura, habilita para emissão de nota fiscal. Então, se a pessoa for organizada e se a prefeitura estiver alinhada, eu vou dizer para vocês que ela consegue abrir uma empresa hoje em um dia. Uma microempresa é um pouco mais complexa? Talvez seja, porque precisa de um aspecto jurídico, tem que ter uma contabilidade. Mas hoje o MEI, que é considerado como uma empresa, porque tem os seus qualificadores, tem os seus requisitos, a pessoa hoje abre uma empresa em um dia. Tá, então dentro desse contexto, que é o que a gente precisa acompanhar, que é o contexto de hoje, do mercado, como é que a universidade está se posicionando para formar seus alunos? Eu me perguntaria, se eu fosse um gestor de uma instituição e vendo da realidade, eu estou enxergando que o número de carteiras assinadas, né, aqui, de registros formais, está diminuindo, né? São poucas empresas que querem contratar, às vezes, uma carteira assinada. Talvez uma ou outra área, a área de tecnologia, a área de inovação, que tem uma demanda grande, a gente consegue achar, mas de forma geral, tem menos espaços no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, tem as pessoas querendo abrir suas empresas. Então, mas para abrir uma empresa eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter noção de empreendedorismo, eu tenho que saber o que fazer, como é que eu vou organizar a minha empresa. Tipo, vocês podem pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Acredito que todos vocês também são potenciais empreendedores. Não tem nenhum limitador. Eu, por exemplo, sou um servidor público, mas também sou empresário, sou sócio de uma empresa, aplico meus conhecimentos dentro do negócio, e aqui vocês todos são potenciais também de estar trabalhando no serviço público, mas de alguma forma vocês também podem expandir isso. Por que é importante isso? Porque vocês podem incorporar dentro do dia a dia de vocês, dentro da universidade, esse olhar empreendedor. Não tem como eu falar de inovação e gestão de conhecimento dentro da minha formação se eu não falar de empreendedorismo. Então, eu acredito que a integração de gestão de conhecimento com TI, principalmente TI, que é o olhar da escalabilidade, da replicabilidade, da segurança das informações, pode ser um diferencial dentro da instituição para vocês, com uma mudança de comportamento. Então aí a gente também, outro cenário que a gente vem acompanhando, forte, né? Aqui, orçamento bloqueado. Aí aqui eu fiz um panorama do orçamento das universidades federais nos últimos 4 anos, né? 2015 e aqui 2019. Então a gente identifica principalmente aqui no cinzinha, que é o investimento, está quase que sumindo. E aí a gente tem também diminuições das demais, principalmente o investimento nas universidades. Ou seja, o que a gente vê dentro desse cenário? Recurso público cada vez está sendo mais escasso. Ponto. Vamos já brigar, vamos buscar nosso interesse, ou faz parte do governo, está mantendo as universidades. Isso aí tudo está dentro do jogo, a gente tem que fazer isso. Mas eu, olhando o cenário dos últimos anos, acredito numa perspectiva de olhar de horizonte, a tendência é piorar. Porque, diminuir o recurso do governo? Não. O que eles estão buscando é como é que a gente faz uma mudança, a gente tem que mudar. É isso que eles estão tentando, está cutucando a gente dentro desse processo. Então, como a gestão do conhecimento e TI podem ajudar dentro desse desenvolvimento institucional? Essa aqui é uma área que eu acredito muito, que a gente tem dificuldade de fazer, parceria público-privada. Como é que eu faço isso? Eu acredito aqui que vocês fazem projeto de pesquisa, vocês fazem projeto de extensão. Esses projetos de pesquisa, esses projetos de extensão são para quem? São para a sociedade, né? Sociedade de pessoas, sociedade de empresas. Então, dentro dessa parceria, o que vocês têm que estar buscando sempre? Agregar valor. Então, como é que eu agrego valor?
às vezes uma tecnologia, uma capacitação, usar aquilo que a universidade tem de melhor, de referência, dentro dessa parceria. Porque muito do dinheiro hoje, eu falo lá do caso da Universidade Federal, muito do recurso hoje que vem para a custeio da UFSC, vem daqui, dos projetos. E eu acredito que o IFSC tem tanto ou mais potencial que a UFSC dentro do que vocês são bons. Então vocês, de alguma forma, têm que saber se promover. Gerenciamento do projeto. Então, na hora de vocês desenvolverem um projeto institucional, estarem se promovendo, fazendo uma parceria, vocês têm que também, de alguma forma, estar investindo nesse processo. Então, vocês têm que ter lá, eu vi aqui o material que vocês desenvolveram, material institucional, mostrando o IFSC se promovendo, marketing institucional. Esse processo não adianta. A gente parece que a gente está tendo que comprovar cada dia por que as instituições existem, por que eu estou aqui, por que o governo, por que a sociedade paga no imposto um recurso para manter as universidades. Porque o que eu mais escuto hoje, às vezes, de jovens, hoje eu estou perguntando, será que eu tenho que fazer uma universidade? Será que eu tenho que estar estudando? Porque eu posso abrir meu negócio, eu posso abrir meu MEI, posso ganhar meu dinheirinho, não sem precisar de um diploma. É isso que a gente escuta. Às vezes, eu não sou pai, mas às vezes até em casa vocês podem estar escutando isso dos filhos. Pai, será que eu tenho que fazer uma faculdade hoje? Será que eu preciso estar fazendo uma universidade? Eu tenho que estudar 4 anos? Eu tenho que investir? Eu estou vendo aqui na notícia que tem um monte de gente formada e que não tem trabalho. Então, hoje a gente muda nosso discurso, ou a gente mostra que o aluno que, além de estar em sala de aula e passando conhecimento, ele tem outras oportunidades dentro da universidade. É aqui dentro que ele vai conhecer, talvez, novos parceiros de negócio, de repente um sócio futuro da empresa dele, um relacionamento, um ambiente. Então, são outros valores agregados que a gente sabe que acontece, só que às vezes a gente não consegue mostrar isso para os alunos e para a sociedade. Pelo menos talvez algumas coisas possam estar sendo um pouco céticas, às vezes não é assim, não é bem assim. Mas eu que vivi um pouco lá fora, né, tipo, que nem às vezes eu escuto, serviço público é tudo uma droga, nada funciona. E eu vou falar para vocês, tipo, o serviço público existe em todos os países. Todo país do primeiro mundo tem serviço público. Então, na verdade, não é o serviço público que é ruim. Muitas vezes, as pessoas podem ser ruins. Né? As pessoas que estão por detrás do serviço público, um gestor, elas sim podem trabalhar. Mas dizer que o serviço público não tem que existir, não funciona. Isso está errado. Isso não existe. Todo país de primeiro, segundo, não vai ter serviço público. O que a gente tem que saber agregar é como fazer um serviço público bom ou como ter pessoas qualificadas e boas para prestar esse serviço público. E outra área que eu aposto muito é o empreendedorismo. Então, vou passar alguns slides depois aqui, que é, eu sou uma pessoa que aposto muito no sentido de uma incubadora, espaço maker dentro da universidade, vocês têm muitos cursos técnicos aqui, então é onde o aluno sai de sala de aula, vai no ambiente e bota a mão na massa. Porque é esse botar a mão na massa que realmente vai ser, quando ele for para o mercado, vai ser testado. Sabe programar? Então senta aqui, programa isso aqui para mim. O currículo em si, hoje, vou ser bem sincero, hoje para o mercado não vale muita coisa, principalmente área de TI. Hoje vale tu sentar aqui, programar aqui, o cara vai computar quanto tempo ele está levando para programar e esse resultado aí que ele tem. É isso. Por isso que muita gente está fazendo cursos de, você deve comprar cursos de tecnologias, está sendo contratado por uma empresa de programação, está ganhando um bom salário, 5, 6, 10 mil reais, e o cara larga a faculdade. A quantidade de pessoas que eu tenho que tentar conversar, cara, não faz isso, é um investimento para ti, é um diploma, a gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje eu não tenho tempo. E aí quando ele fala que eu não tenho tempo de ir lá sentar, fazer uma prova, eu me pergunto, será que é ele que está errado ou será que é a instituição que não está sabendo gerenciar perfis que nem esse? Será que um aluno que está lá, está fazendo um estágio, está trabalhando, será que eu tenho que gerenciar ele da mesma forma de um aluno que está 24 horas dentro da universidade, que a gente vê lá, o aluno vai lá, faz a aula, fica lá sentado no bosque, fica sentadinho, está lá... Aí eu tenho que, porque como eu falo de governança, a gente acaba dando governança igual a todos, né? Então o mesmo cara que é o cara de TI, que está lá estudando, fica o dia inteiro trabalhando, chega à noite, é a mesma forma eu estou gerenciando ele, estou dando conteúdo, é aquela pessoa que fica o dia inteiro dentro da universidade, não vai, entre aspas, incomodando. Mas aí, mas não, se tu está querendo, às vezes a minha mulher diz, está querendo mudar o mundo. Tipo, não, eu não vejo isso mudança de mundo. Eu vejo que a gente pode mudar alguns comportamentos, alguns elementos.
Então, aqui, inovando em momentos de crise. Hoje a gente vive um momento que a gente foi falado várias vezes, a gente está num momento de crise. E aí, quando a gente entra para o mercado, a gente fala, é na crise que tem as grandes oportunidades. E eu acredito, sou contrário aos cortes orçamentários? Sou contrário, mas também sou a favor. Porque é nessa cutucada, eu faço uma analogia que nem em casa. Eu estou lá, eu me vejo lá, meu pai me sustentou até 18 anos. Agora tinha comida, tinha bebida, nunca me incomodei. Aí chegou a hora de eu ir lá, arrumar um trabalho, mas não quero continuar em casa. Porque meu pai é minha amiga, para que eu vou sair? O que o meu pai vai fazer para me forçar a sair? Vai cortar a mesada. Ou tu vai para trabalhar, ou tu cresce, ou tu não vai ter dinheiro aqui em casa. Dá para fazer essa analogia com as universidades? Talvez não, mas eu tenho que fazer. Ou vocês, no investimento que passaram das universidades, comecem a ter uma autossustentabilidade, né? Vocês possam ser sustentáveis em cima daquilo que vocês têm de estrutura, de ir para o mercado, porque eu vou ser bem sincero, tem muita empresa querendo se vincular com as universidades. Lá na UFSC, que lá é impressionante a quantidade de empresas que querem fazer convênio com a gente. Parceria, está lá dentro, está investindo, né? Vocês sabem que tem especialização que a gente pode fazer para as empresas, mestrado, em company, tem várias formas de a gente estar usando a nossa estrutura para estar formando pessoas para o mercado. Aí por que às vezes as empresas se assustam? Porque elas entram às vezes no lugar, se falasse da burocracia, mas é muita burocracia. Aí vai lá 6 meses para fazer um acordo de cooperação onde a gente não envolve nem dinheiro, é só para fazer um acordo de cooperação com a universidade. E eu já tentei alguns acordos de cooperação entre a UFSC e algumas empresas. Eu vou lá e fico só, não, calma, estou tentando, está no jurídico ainda, está na procuradoria. Deveria ser, eu às vezes estou buscando um acordo sem financiamento, simplesmente uma troca. Trazer o que a universidade tem de bom, para que a empresa possa estar entendendo e, numa ação futura, a gente está prospectando alguma parceria financeira. É isso que eu vejo um momento como esse. Porque se o governo está cortando recurso para a gente, de alguma forma, eu acredito que ele não vai também restringir as parcerias público-privadas. Porque hoje existe um medo grande por parte das instituições de estar fazendo esse tipo de parceria, seja com o aspecto jurídico. A universidade passou daí por situações ruins, no sentido das parcerias, educação à distância, corrupção e tudo mais, mas a partir do momento que eu vejo que a instituição tem que, de alguma forma, buscar fontes de financiamento alternativas, acredito que esse caminho da parceria público-privada, da busca de novas formas de fomento, acho uma boa oportunidade. E outra coisa que eu também acredito muito é no diálogo. Não existe formas de se desenvolver, de crescimento, se não houver um diálogo. Eu trago muito isso pelo que a Universidade Federal passou, né, que a gente foi crucificado antes, muitas vezes, de ter aberto um processo de diálogo. Né? A gente trabalha com pessoas, ser humano. Existem nesse processo erros e acertos. Agora, às vezes, tu crucificar, às vezes, tu questionar sem conhecer aquele ambiente, isso é ruim. Então, em cima, quando se perde o diálogo dentro do processo de relacionamento, aí tudo que eu estou falando não serve de nada. Então, é uma coisa que eu acredito muito dentro de qualquer parceria, o diálogo. Isso não pode se perder em qualquer momento. Aí eu trago aqui uma figura também que representa esse relacionamento, né, da universidade, junto com as empresas, junto com o governo, que é a Tríplice Hélice. É algo que eu defendo bastante, né? Trabalhei isso no meu doutorado. Então, e quando os três não têm sinergia, né, quando só vê um ou outro, sem a ausência de um, de repente atuando, não funciona. Os três têm que estar em conjunto, por isso que se chama da hélice. Se uma das hélices não está, o barco vai sair. Então, a Tríplice Hélice só funciona quando os três têm sinergia, por isso que eu falo do diálogo. Se não tiver diálogo entre o governo, a academia e a empresa, a nossa sociedade não cresce. E aqui eu trago alguns exemplos de ambientes que eu acredito muito que tem que existir dentro das universidades, dentro das instituições. São os ambientes de inovação, aqui eu trago incubadoras, parques. Então aqui eu trago um exemplo essa aqui, se não me engano, é um espaço que tem na CAT. Esse aqui é um ambiente que tem lá no Softplan, que eu recomendo vocês conhecer lá o Sapiens Park, que é um ambiente bem legal. E a Softplan hoje é uma empresa interessante para se conhecer na área de TI, ela trabalha com software e
criou um espaço físico, um ambiente físico bem legal, lúdico, para as pessoas se motivarem. Gosto muito, pessoal. Esse aqui é o ambiente da Primavera, também lá da CAT, fica na Primavera, um ambiente também bem interativo. Aqui eles têm, eu digo a Tríplice Hélice, tudo aí em conjunto, né? É uma associação de cientistas lucrativos, onde ela tem uma incubadora aqui e tem umas empresas aqui que também trabalham ao redor. Então a pessoa, ela entra nesse ambiente, incentivado pela associação, depois ela pode ser incubada aqui pela CAT e depois na sua graduação ela também, de alguma forma, pode ser alocada dentro do próprio ambiente. Então é um ambiente que ele tenta criar um sistema, né? Todo o sistema de inovação dentro da CAT. É um ambiente bem legal também de se conhecer. Aí depois, num processo gradativo, a gente pode estar trabalhando dentro dos parques científicos, que são os parques promovidos pela própria universidade. Esse aqui é o parque que eu fiquei vinculado lá na Espanha, em Valência, que é a Politécnica da Inovação. Então, qual que é a ideia de um parque científico? Eu estar integrando os vários projetos de pesquisa dentro do ambiente, do mesmo ambiente. Então, vocês devem ter projetos de pesquisa do curso de alimentação, do curso de vinhos, tem vários projetos de pesquisa, e quando a universidade ela cria um ambiente como esse, um parque científico, ela tenta fazer a integração, a interdisciplinaridade. Então, são ambientes legais para serem desenvolvidos dentro da universidade. Então, o parque científico seria uma estrutura como essa. Esse aqui é um parque também de Hong Kong, não conheço, mas eu quis trazer principalmente a ilusão do ambiente futurístico, lúdico. Então, são estruturas desenvolvidas muito pelos países. E aí, o terceiro estágio seria o parque tecnológico. O parque tecnológico ele já vem de olhar da instituição do ensino, integrando com as empresas, né? Empresas de grande porte, né? Dell, Microsoft. Esse aqui é um parque que eu conheci na Andaluzia, fica em Málaga, Parque Ideia, um parque bem interessante. Esse aqui é um dos parques tecnológicos mais desenvolvidos dentro do Brasil, que é o Parque Tecnológico Porto Digital em Recife. Também é um parque bem interessante, tem um poder público incentivando bastante. Eles pegaram, acho que um local abandonado lá de Recife e criaram toda uma estrutura de inovação, tecnologia, poder público dentro do ambiente. Também é um espaço bem interessante. Em um estágio mais superior, a gente diria que seria o distrito de inovação. Então seria pegar dentro de uma cidade, pegar um bairro todo e ali investir em empresas, em universidade, em tecnologia. E a referência que a gente tem do distrito de inovação, principalmente na Europa também, que é muito divulgada, é o de Barcelona, com a arroba de 22. Esse aqui é um espaço que era totalmente abandonado em Barcelona, no bairro, e eles investiram todo em tecnologias, arquiteturas, prédios para fazer a integração. Então, aqui em Florianópolis a gente poderia também fazer uma analogia com o distrito, toda aquela rota de inovação que se chama, que ela sai da UFSC e vai até o Sapiens Park. Então, dentro desse caminho, vocês vão ver que tem várias estruturas voltadas à inovação. Então, tem ali o Parque Tech Alpha, onde fica o Sebrae, algumas empresas, depois tem a CAT, depois vai chegar até o Sapiens Park. Então, toda essa rota de inovação é um ambiente também que foi sendo pensado por parte de Florianópolis. Aqui eu faço uma imersão à parte de educação. Então, todo esse sistema, de alguma forma, ele tem que estar buscando aprendizado. Então, aqui tem busca de extensão, educação continuada, educação básica. Então, de alguma forma, essa integração é importante entre universidade e outras modalidades de educação. Também falo aqui um pouco da importância do financiamento, de buscar recursos. Então, aqui eu trago o exemplo do Canvas, né, que é muito utilizado na hora de desenvolvimento do projeto, é uma metodologia bem interessante. E algumas formas aqui de buscar fontes de financiamento, né? Tem o governo, mas tem fontes institucionais, fundações de apoio, instituições privadas. Tem várias formas de estar financiando nossos projetos. E aqui eu trago algumas frases que eu chamo de dicas do amigo, que é para a gente nos auto-refletirmos dentro do nosso processo. Né? Então aqui o caminho da sabedoria não ter medo de errar. Então eu sei que muitas vezes a gente é condicionado a não errar, mas eu acredito muito que é a partir do erro que a gente também tem as experiências e o aprendizado. Então a gente também é uma outra forma da gente estar mudando nosso comportamento. Essa coisa de pensar, que tinha falado um pouco desse pensar, né? Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então às vezes
desenvolver um projeto pequeno, desenvolver um projeto grande, às vezes a gente pode estar tendo o mesmo trabalho e de repente pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco maior também pode ser interessante. E para atingir o seu sonho, só uma pessoa precisa acreditar nele, você. É muito importante também. Agradeço, aqui deixo meus contatos e fico à disposição para algumas perguntas.